Imagine um silêncio tão denso que você consegue ouvir o som da sua própria respiração ecoando dentro de casa. Uma casa que, até ontem, estava cheia de vida. Risadas espalhadas pela sala, cheiro de café passado pela manhã, conversas que começavam pequenas e, quando você percebia, já tinham virado planos para o futuro. E, de repente, nada. 3 anos. 36 meses de intimidade, rotina, cumplicidade. 3 anos construindo algo que parecia sólido, algo que parecia seguro, algo que, na minha cabeça, simplesmente não poderia desaparecer de um dia para o outro. Até que, em uma terça-feira completamente comum, ele sumiu, sem discussão, sem despedida, sem explicação, sem aquela clássica frase de encerramento que pelo menos dá algum tipo de conclusão. Nada, só silêncio. O celular não chamava mais. As redes sociais ficaram estranhamente quietas, e na tela do meu telefone, a última mensagem que eu tinha mandado ainda estava ali. 2 risquinhos cinza. Nada mais. Eu sou a Ana, e hoje eu vou te contar o que aconteceu depois que o Igor desapareceu da minha vida. Mas principalmente, vou te contar como eu descobri algo que ninguém nunca tinha me explicado sobre relacionamentos: o poder do silêncio. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você já passou por aquele momento em que alguém que parecia essencial simplesmente se afasta sem dar explicação? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Eu já vivi isso. Eu leio todos os comentários. E muitas vezes a história de vocês ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Porque quando isso acontece, a primeira coisa que você perde não é o relacionamento, é o controle. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante 3 anos, Igor e eu tínhamos uma rotina que parecia quase automática. Ele mandava mensagem quando acordava. Sempre. Era quase um ritual. Bom dia. Às vezes uma foto do café. Às vezes uma piada idiota. Às vezes só um emoji. Mas estava sempre ali. E pode parecer pequeno, mas são esses pequenos hábitos que criam a sensação de intimidade. Nós tínhamos nossas próprias piadas, nossos próprios códigos, nossas próprias referências. Falávamos sobre viagens, sobre lugares que queríamos conhecer, sobre uma casa que talvez tivéssemos um dia. E quando você está dentro de uma relação assim, você acredita que aquilo é permanente, que aquilo virou parte da sua identidade. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo perceber algo que na época eu simplesmente ignorei. Os sinais. Porque a verdade é que os sinais quase sempre aparecem antes do afastamento. Eles são pequenos, sutis, quase invisíveis, mas estão lá. Igor começou a se afastar de forma tão gradual que eu quase não percebi. As respostas começaram a demorar um pouco mais. As conversas começaram a ficar mais curtas. E aquela sensação estranha apareceu. Aquela sensação que você não consegue explicar, mas que diz que algo está diferente. E quando isso acontece, a maioria das pessoas reage de uma forma muito previsível, tentando compensar, tentando se aproximar mais, tentando recuperar o que parece estar escapando. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a mandar mais mensagens, perguntar mais, querer saber mais, mas não de forma agressiva. Era sempre disfarçado de cuidado. Você está bem? Está tudo certo? Está acontecendo alguma coisa? Só que existe um detalhe importante aqui. Quando o cuidado nasce do medo, ele deixa de parecer cuidado e começa a parecer controle. A psicologia explica isso muito bem. Quando sentimos que estamos perdendo alguém, nosso instinto é segurar mais forte. Mas quanto mais você aperta, mais a pessoa sente necessidade de escapar. Se você já percebeu isso em algum relacionamento, deixa um like no vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando entender o comportamento do parceiro ou da parceira. Porque, acredite, muita gente está passando exatamente por isso agora. Eu lembro exatamente do momento em que tudo começou a desmoronar. Era uma sexta-feira. Nada especial. Nós tínhamos marcado um jantar, um encontro simples. Eu cheguei ao restaurante. Olhei em volta. E ele não estava lá. No começo achei que ele estava atrasado. Normal. Depois pensei que talvez estivesse preso no trânsito. Ou em alguma reunião. Mandei mensagem. Nada. Liguei. O celular estava desligado. 1 hora passou. Depois 2. Depois 3. E aquele pequeno atraso começou a virar algo muito maior. Algo muito mais inquietante.
Os dias seguintes foram ainda piores, porque a ausência de explicação é uma das coisas mais dolorosas para a mente humana. Nós precisamos de respostas, precisamos de lógica, precisamos entender o que aconteceu. Sem isso, a imaginação começa a criar cenários. Será que ele encontrou outra pessoa? Será que ele estava insatisfeito há meses? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não percebi algo óbvio? A dúvida é cruel. Ela não apenas machuca, ela corrói a autoestima. Durante dias eu me tornei praticamente uma investigadora da minha própria dor, revendo conversas antigas, analisando mensagens, tentando identificar o momento exato em que tudo mudou. Mas existe um ponto em que a mente simplesmente se cansa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu cheguei ao limite. Não tinha mais energia para insistir. Não tinha mais energia para perguntar. Não tinha mais energia para tentar entender. Então eu fiz algo que, naquele momento, parecia apenas desistência. Eu parei. Parei de mandar mensagens. Parei de ligar. Parei de checar redes sociais. Desliguei o celular. E pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a olhar para mim. Não para ele, para mim. E deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Esse momento de pausa é algo que muita gente evita. Mas às vezes, é exatamente isso que muda completamente a dinâmica de um relacionamento. Porque naquele momento, algo mudou. O silêncio deixou de ser apenas dele e passou a ser meu também. E isso alterou completamente o equilíbrio da situação. A psicologia comportamental explica algo muito interessante sobre a ausência. Quando alguém está sempre presente, essa presença se torna previsível. E aquilo que é previsível, muitas vezes deixa de ser valorizado. Mas quando essa presença desaparece, o cérebro reage. Ele percebe o espaço vazio. Ele sente a falta. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 semanas depois, quando eu já estava reorganizando minha rotina, meu telefone tocou. Era o Igor. Não com uma explicação perfeita, não com um discurso ensaiado, mas com hesitação, com aquela voz de alguém que não sabia exatamente como recomeçar uma conversa que ele mesmo tinha interrompido. Ele estava confuso, porque eu não estava mais correndo atrás, não estava mais pressionando, não estava mais exigindo respostas. E naquele momento eu percebi algo que mudou completamente minha forma de enxergar relacionamentos. O silêncio não é uma arma, ele é um espelho. Ele mostra para o outro o valor da sua ausência. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente fala sobre histórias reais e sobre a psicologia que existe por trás dos relacionamentos. E entender essas dinâmicas pode mudar completamente a forma como você vive o amor. Com o tempo, eu percebi algo ainda mais profundo. Reconquistar alguém não tem nada a ver com insistência. Tem a ver com valor. Quando você insiste demais, você diminui o valor da sua própria presença. Quando você se afasta, você devolve ao outro a oportunidade de sentir a sua falta. Mas aqui existe um ponto muito importante. O silêncio não deve ser usado como manipulação. Ele não é um jogo. Ele é autoproteção. Ele é o momento em que você decide parar de se desgastar emocionalmente e começar a reconstruir sua própria vida. Foi exatamente isso que eu fiz. Voltei a sair com amigos. Voltei a fazer coisas que eu gostava. Voltei a investir em mim. E quanto mais eu fazia isso, menos eu sentia necessidade de respostas dele. E quando isso acontece, você começa a recuperar algo muito poderoso. Seu centro, seu equilíbrio, seu valor. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já percebeu como, quando paramos de correr atrás, as coisas começam a mudar? Escreve aqui nos comentários se você acredita que o silêncio pode realmente transformar um relacionamento. Porque no final das contas, o silêncio funciona como um teste, um filtro. Ele revela quem realmente quer ficar e quem apenas estava confortável com a sua presença. Se você se afasta e a pessoa não volta, isso não significa que você perdeu. Significa que você se libertou. E pode parecer duro ouvir isso. Mas às vezes a ausência de alguém é exatamente o espaço que você precisa para se reencontrar. Muita gente me pergunta hoje, mas o relacionamento voltou? A resposta é curiosa. O relacionamento antigo morreu. E foi bom que tenha morrido. Porque o que veio depois foi diferente. Não era mais dependência. Era escolha. 2 pessoas decidindo estar juntas. Não por medo de perder, mas por vontade. A psicologia mostra que o medo da perda é um dos maiores motivadores de mudança. Quando Igor percebeu que eu não estava mais disponível da mesma forma, ele finalmente percebeu o que poderia perder.
Mas aqui vai uma verdade importante. Essa técnica não serve para manipular alguém egoísta. Ela serve para revelar quem realmente quer construir algo com você. Se você se afasta e a pessoa nunca volta, isso não significa que o silêncio falhou. Significa que ele revelou a verdade. E às vezes a verdade dói, mas ela também liberta. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o silêncio pode transformar um relacionamento? Ou acha que ele sempre significa o fim? Escreve aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar sua situação com mais clareza, deixa um like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Porque muitas vezes, o maior erro que cometemos em relacionamentos é tentar convencer alguém a nos amar. E amor verdadeiro não funciona assim. Amor verdadeiro não precisa de insistência, não precisa de cobrança, não precisa de desespero. Ele precisa de espaço, precisa de liberdade, precisa de escolha. E quando duas pessoas escolhem ficar, mesmo tendo a liberdade de ir embora, é aí que nasce um relacionamento realmente maduro. Se hoje você está passando por um momento de afastamento, talvez a resposta não esteja em falar mais. Talvez esteja em falar menos. Respirar, se reconectar com quem você é e permitir que a ausência revele o que realmente existe ali. Porque às vezes, o silêncio não é o fim de uma história. É apenas o começo de uma nova versão dela. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta a palavra silêncio. Eu gosto de saber quem realmente assistiu até o final. E no próximo vídeo eu vou contar outra história real que mostra como pequenos comportamentos podem mudar completamente um relacionamento. Até lá, lembre-se de uma coisa: você nunca deve implorar por amor. Você merece ser escolhido, todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.